Amigos, boa tarde. Opa, até saiu um sonzinho a mais aqui. Gente, enorme prazer de tê-los aqui mais essa tarde, nessa tarde de sábado. Quero agradecer pela presença de todos que estão aqui. Nós estamos iniciando, na verdade, nós estamos na metade de uma etapa dentro de um projeto maior, chamado a Promoção da Dignidade Menstrual, né? Que é uma agenda institucional da São Camilo, especificamente do órgão de extensão universitária, ali implementado pela professora Márcia. E, claro, esse debate faz parte, é uma das etapas desse projeto. Eu vou explicar com mais clareza daqui a pouco como ele funciona, mas a finalidade do nosso debate hoje nada mais é do que difundir ideias, desmistificar tabus, né, e incentivar a todos que estão aqui para, claro, que possam participar da nossa campanha de arrecadação de materiais de limpeza pessoal e absorventes, que serão levados no momento posterior, especificamente para 3 grandes instituições, que são o Instituto Ela, a ONG da Rua, e em terceiro, a ONG Estrela. Então, nós vamos trabalhar com essas 3 instituições, de tal forma que nós nos sentimos muito agraciados por todos estarem aqui. E, nesse momento, eu passo a palavra para o nosso magnífico reitor, professor Carlos Ferrara. Professor, fique à vontade, seja bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Que alegria estar aqui hoje nesse sábado, sábado de primavera, né? Falando de temas tão importantes que são temas ligados à saúde da mulher, né? Eu fico muito feliz. Eu costumo dizer que eu procuro prestigiar todos os eventos da São Camilo, pelo menos a grande maioria, mas esse eu fiz questão porque é algo que me mexe muito comigo. Eu sou cirurgião dentista e já trabalhei numa escola na periferia de São Paulo, há muitos anos atrás, e eu percebia isso de perto. Às vezes, as meninas queriam sair da sala por conta da menstruação naquele dia e sem o absorvente, enfim, sem condições, inclusive, de comprar, e elas iam até o consultório dentário buscar algodão, porque lá eu tinha algodão, né, dentro da salinha do consultório, e era muito triste ver aquilo, né? Então, eu sempre tinha lá alguns absorventes, era rosado, nem se falava nisso, né, naquela época, mas eu tinha alguns para poder entregar naqueles momentos de grande dificuldade para as meninas, né? Então, veja, é um tema ricamente escolhido aí por todos vocês e eu fico muito feliz. Eu quero aqui agradecer várias pessoas, né? É o meu papel enquanto pró-reitor acadêmico dessa instituição, sempre agradecer a generosidade de todos vocês, porque todos estão aqui voluntariamente, os nossos alunos, os nossos professores. Então, eu preciso agradecer sempre a todos vocês. Então, do lado dos alunos, né, eu tenho aqui o nome de alguns alunos, como, por exemplo, a Beatriz, a Juliana, o Marcelo e a Gabriela, espero ter falado o nome de todos, são alunos da medicina, alunos da Liga de Saúde da Mulher, do Centro Acadêmico Nader, enfim, são alunos que estão engajados, é um projeto dos alunos, na verdade, né? Os alunos que se manifestam por essas questões, eu fico muito feliz com isso, e aí demonstra, né, professores e alunos que aqui nos acompanham, o real papel do Centro Universitário de São Camilo. Por óbvio, nós temos que formá-los, por óbvio, né? Pensando no curso de medicina, de psicologia, de fisioterapia, nós temos que ensinar as técnicas adequadas para todos vocês. Entretanto, mais do que isso, nós temos que ensiná-los a ser cidadãos para o mundo, né? E esse é um projeto perfeito para isso. Eu brinco que, além de dentista, eu sou advogado e eu fiz um mestrado, né? O doutorado foi em ética, mas o mestrado eu fiz em direitos humanos. Então, veja, eu sou ligado nessas questões, eu gosto dessas questões. Recentemente, os nossos alunos da medicina participaram de um grande evento lá em Jandira, um evento belíssimo, né? A professora Maria Mônica estava lá, junto com o professor Zumbini, e acho que tinha mais um, que eu não me recordo. Agradecer também, então, aos professores. A Márcia, nossa coordenadora de extensão, doutora Márcia, que luta aí por todos esses projetos, ela compra as minhas ideias. Quero agradecer ao professor Luciano, nosso coordenador aí do Núcleo de Direitos Humanos, né? Um projeto ligado dentro da extensão. Luciano foi meu aluno, quando aluno de direito eu ministrava aulas de direitos sociais, ele foi
meu aluno na graduação de Direito. Agradecer à professora Maria Mônica, né, ginecologista e cuida da saúde da mulher do curso de Medicina, e também a nossa querida professora Fernanda, do curso de Enfermagem. Eu acho que eu falei em nome de todos os professores, em nome de todos os alunos, e preciso falar também da Giovana, que é a nossa representante hoje do núcleo de eventos, e que está aqui colaborando para que esse evento seja um sucesso. E dizer que essa arrecadação, né, essa live que é para quebrar tabus, como o Luciano disse, mas mais do que isso, arrecadar produtos de higiene íntima, né, de mulheres, de higiene pessoal e os absorventes, e vão para 3 institutos. Um deles eu conheço muito de perto, que é o Instituto Ela, da professora Sônia Colombo, da UMOS. A São Camilo é parceira desse instituto, então certamente será uma arrecadação de grande importância. Também o Instituto Estrela do Amanhã e a ONG da Rua, né? Então, assim, muito importante trazer informações para as mulheres. O vídeo que está no site, na página do Instagram da São Camilo, que foi a aluna Juliana, eu acho que gravou, né? Perfeito aquele vídeo, eu já compartilhei. Pena que só fica 24 horas quando a gente compartilha, mas depois eu compartilho novamente. É isso, estamos no caminho certo. Gratidão a todos vocês, sucesso para o evento, e fico aqui. Eu queria falar 1 minuto, no fim falei 5, mas enfim, seguimos aí com o evento. Parabéns a todos vocês, viu? Gratidão a todos. Professor Ferrara, você é muito bem quisto por todos nós, além de ser nosso reitor, mas eu pessoalmente, porque é meu amigo pessoal, é minha base da minha formação, né? Então eu tenho imenso carinho e eu me dou até a liberdade de lhe chamar de Ferrara todas as vezes e tirar o professor, porque é um grande amigo. Queridos amigos, todos aqui são nossos amigos, então vamos iniciando então o nosso evento. Quero agradecer a presença de todos. Me dou a liberdade de, já salientando, que eu vou dar o pontapé inicial apresentando o projeto como um todo e depois eu vou transferir a palavra para nossa querida amiga Beatriz Gianetto, que iniciará brilhantemente aqui o nosso trabalho. Meus amigos, uma coisa importante que deve ficar bem claro aqui para nós é que este é a ponta ou uma parte de um projeto muito maior, né? E é interessante salientar que esse projeto está integrado, né, às atividades extensionistas do Centro Universitário São Camilo. Ele tem esse nome maior, chamado Não é uma Escolha, a luta pelo direito à dignidade menstrual. E ele foi construído, meus amigos, com a participação de inúmeros pares aqui dentro. Primeiramente, é importante salientar que essa é uma data firmada pela ONU no dia 25 de maio, justamente como um direito humano que visa aí justamente a proteção contra mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade. E, nesse sentido, todos os países podem contribuir, e suas instituições públicas e privadas, na promoção de ações contra essa realidade tão cruel que muitas mulheres vivem. Dessa forma, o Centro Universitário São Camilo transformou isso numa linha institucional de trabalho, o que equivale a dizer que todo ano nós teremos esse tipo de trabalho a ser exercido, né? E o que é bacana é que não foi um projeto construído apenas de uma maneira vertical, no sentido da instituição solicitar a comunidade acadêmica para que esse projeto pudesse ser construído. Nada disso. Esse é um projeto, na verdade, que veio de todos os níveis, veio da própria instituição, mas também veio da sua base, que é a nossa comunidade camiliana. Por quê? Foi muito interessante que a partir do mês finalzinho de setembro, fora apresentado para nós um projeto justamente da Liga Acadêmica da Saúde da Mulher, a LASME, que é vinculado ao curso de medicina, né? Então, a doutora Beatriz e os seus demais companheiros, o Marcelo Gabriel, as nossas demais amigas, apresentaram um projeto, claro, interligado com o Centro Acadêmico Nader Wafai da Medicina. E, logo depois, outros 3 projetos se integraram a esse,
que foram os projetos apresentados pela LAFISMUD, né, que é a Liga Acadêmica da Fisioterapia, o Centro Acadêmico da Psicologia e o Instituto Ela. O que nos permite concluir, nossos amigos, que é um projeto construído a várias mãos, né? E por isso, eu acho que é super importante nós salientarmos para que ele existe, né? Não adianta nós só chegarmos aqui e apresentarmos o conteúdo e não interligarmos isso numa perspectiva maior, que é a São Camilo investe fortemente em projetos extensionistas. Claro que isso faz parte da Política Nacional de Educação, né, do ensino superior, e ainda mais para a questão da curricularização da extensão, mas também é uma perspectiva de mundo no qual a São Camilo se insere. A São Camilo, se entendendo enquanto uma IES, uma instituição de ensino superior, ela sabe que ela tem todo o aporte material e intelectual para ter intervenções sociais importantes, né? E aí, claro que isso está muito interligado com o que nós chamamos de espírito camiliano. Se você for perceber, a grande maioria de nós aqui temos esse espírito, que é essa vontade de auxiliar o próximo, né? Se nós formos dizer aí, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, esse projeto, ele rompe com a barreira de somente dar um ensino teórico e técnico, mas permitir, desculpem o termo, colocar o aluno com a mão na massa, no sentido que ele tenha uma atuação social e, claro, isso tem um reflexo inverso, que é mudar os padrões de valores desse jovem que irá se formar para se tornar um profissional cidadão e melhor, né? O nosso projeto aqui, basicamente, ele tem duas vertentes de trabalho que nós vamos verificar. Tem uma linha de conscientização e difusão de conhecimentos e uma segunda linha, que na verdade é a principal, né, que está interligada com a primeira, que é a questão da arrecadação de produtos de limpeza pessoal e absorventes, tá? E esse projeto ele está construído em várias frentes, é um projeto muito bonito. E vocês devem ter visto aí, por exemplo, sendo disparado pelas redes sociais, um conjunto de produção audiovisual, que na verdade eram reels ou vídeos de 1 minuto e 1 minuto e meio, que esses vídeos foram produzidos pelo pessoal da medicina, junto com a Beatriz, o Marcelo, nossos amigos aqui. Então, pela Liga, né, pela LASME, pelo CA da Medicina, e tem uma mãozinha aqui da enfermagem junto, que é a professora Fernanda Marçal. Teve um trabalho gigante para revisar os trabalhos, então fica meu agradecimento à professora Fernanda. E hoje a palestra, né? Essa palestra de hoje tem por finalidade, então, difundir os conhecimentos que nós queremos propor, né? E também incentivar a arrecadação, que é algo que eu vou mencionar hoje. E temos a participação da LASME, na figura da minha amiga Beatriz, e do CA de Medicina, da enfermagem, com a professora Fernanda, e, desculpa, a professora Maria Mônica, da Medicina também, né, que a professora Maria Mônica é representante da Medicina. Olha que interessante, um projeto multiprofissional. E nós teremos, e esse é interessante também, uma segunda palestra com viés diferente, no dia 18 de novembro, que tem a ver também com o debate, tem por finalidade iluminar a questão, mas entendendo o enfrentamento da dignidade menstrual pelo ponto de vista de quem faz, ou seja, as ONGs. Como serão elas beneficiadas? Nós chamamos para que elas possam dar relatos e experiências de como que é isso, né? E esse aqui é um trabalho da Liga da Fisioterapia e do CA de Psicologia. De tal forma, meus amigos, que nós pedimos que todos que estão participando aqui fiquem atentos. Nós teremos aqui uma campanha muito bonita de arrecadação para um público-alvo que super necessita. E, meu amigo e minha amiga, se vocês querem ser cidadãos, pessoas que têm um impacto social, participem. A partir de novembro, agora até o dia 3 de dezembro, iremos arrecadar nos campos da Pompeia e do Ipiranga materiais de limpeza pessoal e absorventes. Claro, para muitos haverá concessão de horas complementares para ajudar você ali na sua formação. Quem são os componentes que serão beneficiados? O Instituto Ela. Quem tiver o maior interesse, está aqui o nick deles, né, que fica do Instagram, Instituto Ela, _Instituto. A ONG da Rua,
também está o deles, e o Instituto Estrela da Manhã, todos esses grupos. Meus amigos, fiz esse pequeno introito para que vocês entendam esse projeto maior, então ele vai continuar. Agradeço a todos os pares, foi maravilhoso, está sendo maravilhoso participar com todos vocês, de tal forma que nós iniciaremos nossa palestra. Nesse momento, então, eu dou a palavra para a nossa querida amiga Beatriz Gianeto, que vai falar um pouco conosco sobre o que é a pobreza menstrual. Meus amigos, se estamos falando sobre isso, o que é? Boa palestra, Beatriz. Obrigada, professor Luciano. Eu gostaria de começar agradecendo à instituição pela incrível oportunidade de institucionalizar esse projeto social pensado pela LASM e pelo CA com tanto carinho e terem abraçado a gente. É uma oportunidade incrível e eu gostaria muito de agradecer. Agradecer também aos professores que tornaram isso possível, agradecer também aos nossos colegas, né, aqui da medicina, da psicologia e da fisioterapia também. Muito obrigada. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto social. Não é uma escolha. A gente deu esse nome principalmente porque menstruar não é uma escolha, né? Então, as mulheres não têm a escolha de não menstruar. Então, a gente deu esse nome para que a gente consiga refletir um pouquinho sobre isso. Então, é um projeto idealizado, né, pelo Centro Acadêmico Nader Wafai e pela Liga Acadêmica de Saúde da Mulher da Medicina, e a gente vai apoiar todas essas 3 instituições que foram faladas pelo professor Luciano, e também a Instituto Ela, né, que é uma instituição que a universidade já ajuda. Foi muito bom para a gente desenvolver esse projeto, está sendo muito enriquecedor, a gente está conseguindo ajudar outras pessoas, mas também é muito enriquecedor para a gente aprender. A gente tem aprendido muito com esse projeto. Então, a gente também tem um objetivo, além de arrecadar absorvente, produtos de higiene, de difundir conhecimento, porque a gente sabe que a menstruação é tratada como um tabu na nossa sociedade e tirar esse tabu, né, falar de forma mais natural sobre a menstruação, sobre a pobreza menstrual em si, vai fazer com que a gente consiga um pouquinho mais tirar esse tabu e dar voz a um processo que é completamente fisiológico do corpo da mulher. Então, eu vou aqui começar definindo, né, a pobreza menstrual, que é a falta de acesso não somente a itens básicos de higiene durante o período da menstruação, mas também uma falta de informação, dinheiro para comprar absorvente e, principalmente, falta de apoio. A pobreza menstrual, ela de um contexto global, então ela atinge diversas mulheres ao redor do mundo que não possuem recursos, infraestrutura, acesso a serviços de saneamento e principalmente o conhecimento, né? Já que a menstruação é tratada de uma forma como um tabu. Locais, também não tem um local específico, então é vivida tanto em grandes metrópoles quanto em locais mais afastados, e também acomete mulheres privadas de liberdade, mulheres livres, né, que foram vulnerabilizadas, em situação de pobreza ou não. Muitas vezes o absorvente é considerado por muitas pessoas como um item supérfluo, e isso faz com que as pessoas deixem de fornecer para as meninas absorventes. A gente tem, como consequência da pobreza menstrual, muitos fatores, né? Por exemplo, a gente tem a barreira no desenvolvimento individual e também da sociedade. No desenvolvimento individual, porque a gente tem uma perda dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, a mulher deixa de ter uma autonomia sobre o seu próprio corpo. Além disso, a sociedade enfrenta perdas econômicas, uma vez que a mulher deixa de trabalhar, deixa de fazer suas atividades habituais. Tudo isso prejudica a nossa sociedade. Eu trouxe aqui alguns dados para a gente continuar refletindo. E então a gente tem que 50% das meninas nunca falaram sobre menstruação na escola. Isso é bem alarmante, né? Porque a escola é o local de maior aprendizado, que as meninas têm que ter acesso a um processo fisiológico do seu corpo, mas metade delas nunca sequer foi citada, né? Essa pesquisa foi feita por uma antropóloga. Além disso, 1 em cada 4 meninas já faltaram à aula por não possuírem absorvente. A gente viu, né, o reitor, Dr. Carlos Ferrara, falando sobre isso, e é uma realidade, infelizmente, no nosso país. 20% das adolescentes não possuem água tratada em casa, então elas não conseguem, mesmo que elas queiram, ter uma higiene adequada.
E, além disso, 200 mil meninas estudam em escolas com banheiro sem condição para uso. Então, mesmo que ela tenha um absorvente, ela não consegue usar o banheiro e ter a sua higiene feita de forma correta. A gente tem, então, como uma questão socioeconômica, né? A pobreza menstrual é um problema de saúde pública, também traz dentro de si uma questão socioeconômica. Então, estima-se que, ao longo da vida, uma mulher gasta entre 3 mil e 8 mil reais com a compra de absorventes. E isso representa, né, nas mulheres de classes socioeconômicas inferiores, aproximadamente 4 anos de trabalho para custear os absorventes que serão utilizados em sua vida. Infelizmente, né, a gente não tem, a nível nacional, uma distribuição de absorventes, mas com certeza, se a gente tivesse isso, essas mulheres poderiam usar esse dinheiro que elas usam para questões pessoais e de crescimento pessoal delas. E muitas vezes, aqui o Dr. Carlos Ferrara também conversou com a gente, né, que aí muitos substitutos são utilizados. Então, roupas velhas, papel higiênico, ele citou o próprio algodão, a gente sabe que também miolo de pão muitas vezes é utilizado, jornal é utilizado, e isso não é adequado para a higiene da mulher. Então, esses substitutos diversos acabam causando lesões nos órgãos reprodutores femininos e infecções no trato urinário, causando uma repercussão sistêmica imensa, né, no corpo dessas mulheres. Então, por isso, por todas essas causas que a gente idealizou esse projeto, é um projeto pensado com muito carinho, com muito amor, e a gente gostaria da ajuda de todos para que a gente tornasse ele cada vez maior e consiga ajudar um pouco essas mulheres que vivem nessa situação. Muito obrigada, agradeço em nome de todos os meus colegas do Centro Acadêmico e da LASME, e contamos com vocês para as arrecadações. Agora eu retorno a palavra ao professor Luciano. Gente, como é bonito ver uma jovem se expressando e lutando por uma causa social, né? Eu acho que isso deve se reproduzir nos meios sociais, né? E por experiência minha, já dando muitas aulas, é importante que tenhamos uma instituição como a nossa, referência nesse tipo de ação. Obrigado, Beatriz, viu? Bia, você pode retirar o compartilhamento? Aqui está compartilhando ainda. Agora saiu, né? Saiu, minha amiga. Muito obrigado. Nada. Queridos, como ficou bem claro, exposto pela minha querida amiga Beatriz, quando nós falamos da questão da pobreza menstrual, é um fato social, né? E quando nós falamos especificamente sobre esse fato social, ele tem uma longa história, e em específico ele está interligado com um processo social ligado ao próprio corpo da mulher. Nós temos aí inúmeros tabus quando nós nos referimos a direito das mulheres e sua posição social, que necessita de lutas, né? Mas não olhamos um processo maior, que decorre de muito tempo, né? E por quê? Porque a questão da vulnerabilidade sexual, essa vulnerabilidade que ocorre, ela está intimamente ligada ao direito ao próprio corpo das mulheres, né? Durante muito tempo, né, e isso só vai mudar na década de 60 do século passado, o corpo feminino, ele acaba sendo objeto de atuação de várias linhas de atuação no meio da saúde pública. Médicos, entre outras profissões, vão atuar fortemente. Isso ocorre, claro, do século XVIII e XIX. Mas olha que interessante, gente. Quando os profissionais vão atuar sobre o corpo da mulher, não há um ponto de vista adequado sobre a natureza própria do corpo da mulher. Olha que interessante. Quando eles vão fazê-lo, quando eles faziam, na verdade, o ponto de vista vinha fortemente de um olhar já sexualizado e com um padrão patriarcal, vamos dizer assim. Por que eu falo isso? Porque no início da medicina, do século XVIII para XIX, o corpo feminino era muito lastreado, principalmente no que a gente chama de uma filosofia aristotélica. O que é isso? É olhar o corpo da mulher a partir do ponto de vista do corpo do homem. Olha que louco!
E isso perdurou até a década de 60. Em que sentido? Olha as ideias desse período. O padrão homem e mulher era analisado por um binômio passivo e ativo, porque o homem tem a questão de inserir o sêmen e tem a entrada vaginal da mulher, que é por onde começa o processo gravídico, né? A filosofia acaba olhando para isso e coloca o homem num patamar superior, porque, em tese, é ele que dá o sêmen para a vida. É dessa forma mesmo, gente, que está expressa dentro da filosofia. E isso acaba se penetrando para dentro da medicina e áreas da saúde. Então, nesse período, o corpo da mulher é olhado por um ponto de vista do corpo do homem. Tanto que vocês vão ver muito essa frasezinha, que o corpo da mulher é um corpo masculino atrofiado. Por quê? Porque não tem pênis. Olha que loucura. Isso está presente até a década de 60. E aí você tem um olhar científico para o corpo da mulher, mas que ainda está pautado sobre a divisão sexual da sociedade. Porque a sociedade ela é dividida em padrões sexuais. E a mulher ainda, infelizmente, está numa posição de inferioridade, em razão de estruturas sociais pautadas no machismo, no patriarcalismo, e aí por etc. Né? Isso só vai mudar, gente, e aqui cabe um apontamento importante, quando a gente fala de movimentos sociais, e esses movimentos que é o ismos, né, como o feminismo, claro que cabe suas críticas, mas o problema é que as pessoas, quando analisam esses movimentos, eles não analisam as coisas boas, eles generalizam. Qualquer movimento tem suas críticas, como movimentos políticos, entre outros. Quando nós falamos dos movimentos das mulheres e o movimento feminista, são essas mulheres que na década de 60 para a década de 70, especificamente com um fato social muito importante, que é a pílula contraceptiva, porque a pílula contraceptiva, pela primeira vez na história, a mulher tem um certo controle sobre o seu processo sexual, desvinculando-o necessariamente da gravidez ou não, e também de relacionamentos que ela possa ter com outras pessoas ou não, pautadas no amor ou não. Isso é bem interessante porque gera um processo de autonomia para as mulheres. As mulheres, nesse período, começam a pensar, eu tenho autonomia. Só que, olha o que interessante, quando você fala da pílula contraceptiva, a pílula contraceptiva realmente desvincula a sexualidade da reprodução, mas ainda é um processo machista. Por quê? Se você analisar a literatura da época, eles vão apontar que os homens, como perceberam que as mulheres não engravidam mais, eles meio que começam a obrigar as mulheres a terem relações sexuais, porque eles afirmam, como você não vai ter filho, é obrigação sua ter relação sexual. Ou seja, a mulher não tem autonomia sobre o seu corpo até esse momento. Isso só vai mudar na década de 60 com o movimento feminista e vai ter o seu auge, meus amigos, na Conferência Mundial da População em Bucareste, em 1974, que é ali especificamente que pela primeira vez você começa a olhar para o corpo feminino nas suas características. E aí o corpo feminino, ele é relacionado com um direito humano maior que é chamado direito à saúde. O direito à saúde, gente, tanto em nível internacional, que é o que eu estou relatando aqui, a Conferência de Bucareste, em 1974, e no Brasil, esse sistema de saúde que você estuda hoje, que tem o direito à mulher, começa lá atrás, na década de 70, década de 80. E no Brasil, nós temos aí um grande produto institucional, que é o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, que é o famoso PAISME, que foi lançado em 1980. Mas a literatura aponta que ele é uma criação da ação das mulheres. Pois é, meus amigos, elas estão desde a década de 70 lutando no Brasil para que as mulheres tenham acesso a direitos básicos à saúde do seu corpo, mas segundo a sua natureza. Claro, gente, desmistificando o corpo da mulher, daquela cultura, né, daquele frenesi de que a mulher é um ser frágil, que necessita de apoio. Não é nada disso. É a característica das mulheres, e no plural, né, as mulheres. Por isso que a gente fala nesse sentido que o corpo da mulher deve ser analisado numa perspectiva interseccional, porque a realidade de uma mulher branca é muito, mas muito diferente de uma mulher negra. E ainda mais quando você coloca o fator social, que é a posição social, se a pessoa é pobre, classe média, isso muda muito mais ainda, né?
E diante desse background, né, desse pano de fundo, que é vincular a proteção e a saúde ao corpo da mulher e, por consequência, claro, os direitos reprodutivos, como minha amiga Beatriz salientou há pouco, nós temos um dado que emerge da realidade, isso que é importante, né? Eu trouxe aqui um dado básico, eu nem vou me aprofundar muito nisso, porque eu sei que todas as minhas amigas vão tocar nisso, então eu achei que seria muito repetitivo. No Brasil, por exemplo, você tem 713 mil meninas que vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro em seu domicílio. E mais de 4 milhões não têm acesso a itens básicos para os cuidados menstruais. Gente, isso é um fato, né? Lembra quando vocês ouvem aquele argumento? Contra fatos não há argumentos? Pois é, mas nós vivemos que meio numa sociedade que mesmo os fatos parece que tem argumento contrário. Está num momento tão maluco que parece que fatos concretos que estão brilhando assim, cristalino nos nossos olhos, não têm a devida importância. E por quê? Por que que não vemos? E por que que essa realidade ela não é mais debatida, falada, auxiliada, protegida? Por que a gente não tem mais políticas públicas? Porque, gente, nós temos uma cultura de que a posição social da pessoa e suas dificuldades, elas devem ser vencidas pelo esforço próprio, que nada mais é do que um princípio que emerge ali do que nós chamamos de neoliberalismo, né? Quando você liga a TV e vê muita gente falando assim, você tem que vencer na vida, é o seu mérito pessoal. Imagina isso repetindo por várias gerações. Quando a gente olha, então, uma pessoa em situação de vulnerabilidade, moradores de ruas, meninas sem acesso a produtos básicos, nós pensamos, é uma pessoa que não se esforça. É uma pessoa que não corre atrás do estudo, não corre atrás do trabalho. Ou seja, nós analisamos a realidade social daquela pessoa a partir de uma perspectiva totalmente enviesada. Porque qual que é o erro desse argumento? É entender, é pressupor que todo mundo parte do mesmo ponto de partida, o que é uma mentira. As pessoas não partem do mesmo ponto de partida. Então, a realidade de uma jovem branca de classe média, média alta, é muito diferente de uma realidade de uma jovem negra que mora na periferia. E a gente tem que levar esses fatores em referência. E, logo levando, aí nós quebramos essa primeira parede, né, da indiferença, da invisibilidade, e mesmo porque essa realidade social, gente, ela fica escondida na realidade social. A gente não vê isso na TV. Duvido vocês me mostrarem algum lugar em televisão, jornais, falando sobre isso. Porque a realidade de pessoas excluídas é algo ainda muito mal visto. Porque eles são vistos como pessoas que não se esforçam, né? Mas a gente pensa diferente, nós podemos fazer diferente. Por isso que, quando nós falamos do corpo da mulher, né, e as suas necessidades, que são influenciadas por aspectos econômicos, que é o seu não acesso a materiais de limpeza básicos, e também o conhecimento, gente, não é só uma questão de acesso econômico a itens básicos de saúde, mas também o conhecimento de como lidar. Daqui a pouco a gente vai ter uma conversa com a professora Fernanda Marçal, ela vai salientar vários exemplos disso. Nem eu conhecia direito, eu aprendi com a professora Fernanda. E é importante para nós, porque, gente, nós vivemos num país cuja Constituição grava isso. Nós temos uma norma que protege vocês, que protege vocês. A gente a todo momento liga a televisão e vê a nossa Constituição sendo batida, maltratada. E ela não é. Tanto que ela é chamada de Carta Cidadã, gente. Por que ela tem esse nome, Carta Cidadã? Porque na década de 80, antes da década de 80, nós vivemos uma ditadura, gente. Direitos violados. Quem pega a literatura básica sabe que o povo estava passando fome, que você não tinha, os trabalhadores não tinham direitos e tudo mais. Quando a Constituição ela é pensada, então, em 88, todos esses movimentos sociais que estão surgindo ali fazem pressão na Constituinte de 88 e a Constituição ela vai sair com um monte de direitos, né, relacionados a esses movimentos. E aí, de 88 para cá, o grande desafio é concretizá-los. Se vocês olharem no preâmbulo da Constituição Federal de 88, ela vai nos mencionar assim, que é papel do povo brasileiro, nós, meus amigos, não é só do Estado, assegurar o exercício de direitos sociais individuais básicos, como liberdade, segurança, bem-estar,
o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos. Então, não cabe somente ao Estado desconstruir essa realidade social, mas a todos vocês, principalmente nós que, não sei se vocês sabem, quem faz universidade pública, universidade no Brasil é uma elite, né? Quem tem acesso, e ainda mais quem tem acesso a níveis superiores, como especialização, mestrado, doutorado, faz parte de uma nata muito pequena, né? Então, nós somos privilegiados? Somos, mas nós temos que ter um papel social muito mais forte, né? De tal forma que, quando nós falamos da nossa condição, a base para a atuação do Estado é a dignidade da pessoa humana, gente. Quando nós falamos de dignidade da pessoa humana, que conceito é esse? A dignidade nada mais é do que o tratamento e o respeito ao outro na integralidade dos seus direitos, né? Então, o outro, incluindo aí o quê? O direito à saúde e o direito à proteção ao corpo feminino. Nós não cabe dentro mais uma sociedade na qual vivemos analisar o corpo feminino a partir de uma perspectiva masculina. Não existe isso. Tanto que, se vocês forem verificar, no artigo 5º, inciso 1º da Constituição, ele vai mencionar que homens e mulheres têm direitos iguais, mas cada um segundo a sua própria realidade, que é o que nós chamamos de equidade, né? Você não pode pegar uma régua, deixa eu pegar uma régua aqui, ó. Pegar uma régua e medir a mulher pelo padrão do homem. E, na verdade, não dá para você medir ninguém, gente. Os homens é tudo no plural mesmo, não existe um padrão de homem, não existe um padrão de mulher, mas um fato existe. Socialmente, quando nós falamos da posição das mulheres, elas estão numa posição de vulnerabilidade. Por quê? A sociedade ela se organiza de tal forma, isso chama estruturas sociais, e isso vai se reproduzir no trabalho. Então, a gente vai ver mulheres sofrendo a violência moral na relação com o seu empregador. Vocês vão ver as mulheres sofrendo violência nas redes sociais, isso se chama cyberbullying. Vocês vão ver as mulheres sofrendo violência de gênero dentro do lar. Não sei se vocês sabem, mas 80% de estupros contra meninas são praticados por pais, padrastos e tios. Não é um cara de fora que está... Não, é dentro do nosso lar mesmo. E por que a gente não quebra essa realidade? Porque esse padrão machista, ele acaba moldando o ponto de vista dessas famílias, e a literatura aponta que essas meninas que fazem parte desses lares, há uma alta taxa de probabilidade delas reproduzirem o comportamento. Elas vão casar com homens que têm esse padrão e tudo mais. A gente precisa quebrar isso, né? E, por fim, quando a gente fala, então, dessa questão de analisar equitativamente e romper com a desigualdade entre homens e mulheres, a questão do direito ao corpo e, por consequência, a dignidade menstrual é super necessária. Tanto que ela vem estampada aqui no artigo 197 da Constituição, no qual se afirma: a saúde é um dever de todos, gente, né? É um direito de todos, então todos nós temos esse direito. De tal forma, e concluindo aqui, quando nós falamos da questão da dignidade menstrual e da pobreza menstrual, a dignidade menstrual está interligada com essa dimensão maior enquanto um direito humano. A gente não está falando de qualquer direito, é um direito humano profundo. E para quê? Para atacar aquilo que minha amiga Beatriz acabou de salientar. Nós temos uma realidade social no qual mulheres e meninas não têm acesso a produtos básicos de higiene pessoal, e muito menos absorventes. E, por fim, nem a conhecimento. Como a Beatriz salientou, isso tem vários efeitos sociais que precisam ser mitigados e minimizados. De tal forma, gente, que eu agradeço, a grande mensagem é: nós estamos debatendo aqui um direito que precisa ser concretizado. E os atores que têm que fazer isso somos nós. E, claro, os demais também. Muito obrigado, eu agradeço pela atenção de vocês na minha fala. E, nesse sentido, eu passo a palavra para a minha querida amiga Fernanda Marçal, professora da enfermagem. Professora, você precisa que eu espelhe, você vai espelhar, tá tudo bem? Tudo bem, eu vou tentar espelhar. Se então, eu tiver alguma dificuldade, eu peço ajuda. Então, tá bom. Vocês já estão vendo a minha tela? Já tá estamos. Aí bonitinho? Então tá Perfeito. ótimo. Tá ótimo. Deixa eu só ver... agora sim. Aí.
Bom, Palavra passada, gente, professora. obrigada. Boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente nesse sábado. Antes de começar a falar, eu não posso deixar de agradecer pelo convite, mas principalmente pela oportunidade de estar aqui com vocês, porque é sempre uma oportunidade riquíssima de troca, de conhecer pessoas novas. Tinha algumas pessoas que eu não conhecia. É sempre um prazer e um privilégio poder dividir esses espaços de reflexão com vocês. Bom, vou trazer também, muito mais do que trazer informações e dados, acho que vou tentar trazer alguns pontos de reflexão para a gente discutir mesmo, sobre as questões da menstruação, dos tabus, e de autoconhecimento. E aí, para começar, a gente se perguntar, né? Acho que o primeiro passo de tudo é a gente se questionar e se perguntar a todo tempo qual que é a importância de se debater sobre os tabus relacionados ao ciclo menstrual, menstruação. Qual que é a relação desses tabus e desses mitos da menstruação com a dignidade menstrual? Então, quando a gente está falando sobre os mitos e os tabus relacionados ao ciclo menstrual, a gente percebe ainda hoje extremamente arraigado em diversas sociedades, inclusive a nossa sociedade. Então, não é incomum a gente ouvir pessoas conhecidas, familiares, parentes, o amigo da amiga, a amiga da tia, que reproduzem esse tipo de fala. Quando a gente está menstruada, a gente não pode ficar próximo a nenhuma fonte de água para evitar contaminação, já trazendo uma perspectiva de que o sangue menstrual é um sangue sujo, é um sangue que vai contaminar o ambiente. A gente ouve muito mais frequentemente que durante a menstruação as mulheres estão impuras, elas não são indesejáveis, elas não devem sair de casa, elas não devem frequentar lugares públicos. Então, mesmo que a gente às vezes não perceba esse tipo de mito, esse tipo de tabu de forma tão explícita, mas isso está impregnado e está ali escondido, ocultado, muitas vezes em ações do cotidiano. Então, naquela menina, naquela mulher que quase que naturalmente ela vai se resguardar e ela vai se esconder naquele período em que ela está ali menstruada, naquele período do ciclo em que ela está sangrando, em que ela tem o sangramento vaginal. Então, é aquela menina, aquela mulher que ela vai evitar sair de casa, porque ela vai falar, estou menstruada, não posso tomar friagem, não posso pisar no chão porque eu estou menstruada. E é uma forma dela se resguardar e dela se reservar, né? Ela fica restrita ali a um ambiente domiciliar, ela fica restrita ali a um espaço privado, que na verdade traz toda essa questão aí da impureza e de ser indesejável quando a gente está menstruada, que são grandes tabus, mas que a gente ainda vê reflexos muito fortes na sociedade na contemporaneidade, né? A gente tem um tabu gigantesco. Se a gente perguntar para as mulheres, né, mulheres e pessoas com útero e vagina, 90% das mulheres sentem vergonha de menstruar. As mulheres não falam de forma livre e aberta. Eu já estou menstruada, então pode ser que eu precise ir mais ao banheiro? Não. Às vezes você entra num vestiário feminino e alguma mulher vai te falar assim, bem baixinho, escuta, você tem um absorvente para me emprestar? Porque eu fiquei menstruada. Então, ela diminui o tom de voz, quase como se isso fosse assim um crime, estar menstruada, e é um motivo de fato de vergonha. Eu não posso contar para ninguém que eu estou menstruada. Então, a gente precisa começar a refletir também por que a gente tem esse tipo de comportamento e fazer uma autorreflexão. Quantas vezes a gente mesmo, às vezes, fala, escuta, não vou falar alto na frente de ninguém, mas você pode me emprestar um absorvente? Porque eu fiquei menstruada e eu tô sem. Então, a gente muda o tom de voz para falar sobre menstruação, a gente não vai falar disso em público, a gente vai falar sempre no cantinho, num espaço reservado. Então, a gente precisa também trazer e pensar nessa perspectiva da importância que tem o debate sobre o ciclo menstrual e sobre esses tabus que às vezes são velados. A gente acha que é só uma forma delicada de se abordar a menstruação, mas não, isso vem aí
com toda uma questão histórica de tabus e de mitos que cercaram o ciclo menstrual e a menstruação, o estar menstruada, e que a gente vai reproduzindo muitas vezes de uma forma mais sutil, mas que a gente segue reproduzindo. E aí a gente pensar a importância do debate desse tabu sobre a menstruação, pensando nessa perspectiva do impacto que esses mitos vão trazer para a vida cotidiana dessas mulheres e dessas pessoas com útero e vagina. Então, pensando que muitas dessas mulheres, 66,9% das mulheres, deixam de usar roupa branca ou justa quando elas estão menstruadas, porque imagina se vaza esse sangue e a minha roupa branca fica manchada. E aí, às vezes, a gente que é da área da saúde, principalmente na medicina, nem tanto, porque o pessoal não costuma usar tanto branco, mas a gente na enfermagem que usa muita roupa branca, nossa, é um tabu gigantesco. Como que eu vou dar plantão de calça branca menstruada? E se vaza, se sangra, se suja a minha calça, quem que vai ver? Vão saber que eu estou menstruada. 58% das mulheres têm restrição de fazer sexo quando estão menstruadas. E não porque elas se sentem, às vezes, desconfortáveis, porque isso tem que ser uma escolha, gente. A mulher, ela pode ou não manter relações sexuais quando ela está menstruada. Isso é uma escolha dela. Mas a grande maioria não mantém a relação sexual porque ela acha que ela não pode, porque ela está suja, porque o sangue é sujo. Então, a gente traz aí uma série de questões que impactam na vida cotidiana dela. Quando a gente sabe que, às vezes, muitas mulheres, por conta das questões hormonais no período menstrual, elas vão ter um libido altíssimo. E ela tem desejo, ela quer manter relações naquele momento, mas ela não vai manter, porque ela está menstruada. Então, a gente precisa discutir essas questões de tabu, pensando nesse impacto que vai ter na vida dessas mulheres. Muitas mulheres, 50%, não entram no mar, não entram em piscina quando estão menstruadas, porque imagina, vai sangrar, aquela água vai ficar toda vermelha, quando a gente também sabe que isso não é exatamente assim. 6,7% apenas das mulheres não deixam de fazer nada por conta da menstruação. É muito pouca gente que entende esse processo como uma forma, como um processo fisiológico, como um processo natural, e que sim, que a menstruação, desde que ela esteja se sentindo bem, de que ela esteja confortável, não é motivo para impedi-la de fazer qualquer coisa da sua rotina diária. A gente tem a questão da própria masturbação, muitas mulheres deixam de se masturbar durante o período menstrual, da prática de exercício físico, então eu não vou praticar exercício físico, quando a gente sabe que a prática de exercício físico e de atividade física está relacionada, por exemplo, com o controle da cólica menstrual. Então, a mulher, ela se priva disso quando isso podia trazer um benefício para a própria vivência dela, por conta, muitas vezes, de um tabu e de um mito que está ali relacionado ao ciclo menstrual. Um percentual não sai para ir para bar, para festa, para cinema, com muitas vezes medo que esse sangue possa vazar, ou porque ela, de fato, acha que ela precisa ficar ali mais reservada. Então, esse debate ele se faz importante por vários motivos. E na prática de esportes, de atividade física, a gente precisa também lembrar do impacto que isso tem na vida profissional das esportistas, porque isso também é uma questão muito importante de se debater. E aí, quando a gente está falando da importância de se debater a questão dos tabus relacionados à menstruação, como o professor Luciano já trouxe na fala dele, discutir mitos e tabus relacionados à menstruação é discutir sobre corpos femininos, sobre corpos de mulheres, e no plural, adoro quando o professor Luciano traz isso no plural, porque de fato são mulheres, e aí eu amplio um pouquinho mais ainda essa visão. Corpos de mulheres, diversas que somos, corpos de pessoas com útero e vagina, porque a gente também não pode esquecer dos homens trans, que sim, têm útero e vagina e sim, vão menstruar. Então, como é que a gente discute também essas questões? E aí o tabu é maior ainda, porque a gente tem um homem menstruando. Olha isso, que coisa louca.
quando a gente pensa aí numa perspectiva heteronormativa, cisnormativa. É incabível a gente pensar num homem menstruando. Então, mas a gente precisa pensar, porque essas questões de os tabus e os mitos relacionados à menstruação e os próprios aspectos da dignidade menstrual, às vezes vão se incidir de forma muito mais dura e cruel para esse grupo, para essas pessoas com útero e vagina que não são mulheres. Então, a gente precisa discutir que romper esses mitos e tabus também é sobre um mundo mais igualitário e um mundo inclusivo, pensando que a gente tem que ampliar esse olhar e estar aberto a essa diversidade toda que a gente tem no nosso mundo. A gente precisa pensar na importância desse debate dos mitos e tabus, pensando que a gente invisibilizar um processo fisiológico e que é natural, a Beatriz trouxe isso brilhantemente, é um processo que é fisiológico, que é natural do corpo humano. Então, quando a gente invisibiliza isso, a gente acaba trazendo, a gente não nomeia de forma adequada, a gente está invisibilizando. Então, é quando a gente fala, é um problema feminino, desceu para mim. Desceu o quê? É um sangramento menstrual. A gente vai ter sangramento vaginal normal, sangramento vaginal anormal, e a gente fala muito pouco de sangramento vaginal anormal, inclusive, porque não se fala de menstruação. Então, como é que as mulheres identificam que elas têm um sangramento vaginal anormal? E aí, muitas vezes, você também limita, de repente, o acesso ao serviço de saúde, a uma terapêutica que podia ser necessária para aquela mulher, porque a gente não fala, mas é assim mesmo, a sua mãe também sangrava muito, a sua avó também sangrava muito. Gente, de repente, ela tem um sangramento vaginal anormal, e a gente precisa começar a nomear e começar a verbalizar sobre tudo isso com muito mais naturalidade, para que, de fato, a gente consiga vencer essas barreiras. Então, quando a gente fala, tá de Chico, tô naqueles dias, ou então quando a gente banaliza a TPM, vou falar uma coisa feia aqui, tá? A mulher é chata, a mulher tá de TPM. Gente, a gente está banalizando um processo que ele pode não ser fisiológico, ela pode, de fato, ter ali alguma alteração hormonal que está prejudicando esse processo que devia ser fisiológico, natural para o corpo dela. Então, como é que a gente banaliza isso e pode, de repente, prejudicar o próprio cuidado à saúde com essa mulher? E aí, a gente tem uma coisa muito séria que o professor Luciano trouxe, e que essa frase, para mim, é muito emblemática. Como que a gente reproduz e como que a gente passa para as gestações futuras o perceber o próprio corpo. Então, debater sobre ciclo menstrual, debater sobre os mitos e os tabus, passa por perceber o próprio corpo, sobre como a gente percebe o corpo. E aí, é isso. Me ensinaram a odiar o meu corpo, me ensinaram a odiar a cor do meu corpo, o cheiro do meu corpo, a dor. Quando a gente fala de cólica menstrual, nossa, cólica menstrual, ninguém merece isso. A gente trata isso como uma coisa muito ruim. A gente traz um peso ainda maior para aquilo que é uma dor. A questão do cheiro, eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está com a gente aqui hoje à tarde já ouviu o cheiro de bacalhau, para se referir a um cheiro ao odor da vagina. Gente, trago verdades, vagina tem cheiro, tá? Nenhuma vagina é livre de odor. Então, e é um cheiro característico, e é natural, gente, é um cheiro do corpo humano. Então, a gente precisa pensar também, trazer à luz desse debate, a forma como a gente reproduz isso para as gerações futuras. O quanto que a gente ensina essas meninas, essas mulheres, a odiar o próprio corpo. E isso é muito claro, né? Quando a gente vê, às vezes, a menina ficar menstruada, tadinha, ficou menstruada tão nova. A gente traz esse peso ruim para o menstruar, para o ciclo, para o sangrar. Então, a gente precisa também repensar isso quando a gente está trabalhando essas questões de mitos e tabus relacionados à menstruação. E discutir esse debate todo, claro, é um debate de luta. É um debate de luta, é um debate de empoderamento feminino, é um debate que a gente vai sempre pensar numa menstruação sem tabu. A ideia é que a gente discuta as questões relacionadas à menstruação, de fato, abertamente e livre de tabu.
E isso vai ter um impacto incrível, né? A gente passa, quando a gente pensa nessa luta, nesse empoderamento, a gente começa a entender um corpo, não como corpo passivo, que o professor Luciano trouxe lá de trás, mas a gente começa a entender o nosso corpo como um corpo político, para além das questões naturais e das questões fisiológicas. Quando a gente faz isso, a gente também chama para a luta essas mulheres todas e a gente consegue mobilização social. E, gente, mobilização é a coisa mais incrível do mundo, porque a gente consegue grandes conquistas políticas, pensando em políticas públicas, pensando em acesso, pensando em garantia de direitos, quando a gente consegue mobilização social. Então, a gente pensar nisso também. Quando a gente está falando sobre esse debate, a gente não pode, de forma alguma, esquecer das questões de direitos sexuais, de saúde sexual e saúde reprodutiva. É impossível a gente discutir a própria dignidade menstrual sem a gente pensar em direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres e das pessoas com útero e vagina. E aí, quando a gente está falando desses tabus sobre a menstruação, a gente não pode esquecer que esses tabus, eles dificultam o acesso à informação. Porque se a gente não fala, como é que eu vou me informar? Eu não posso falar. Então, eu não vou nem atrás da informação e eu, às vezes, bloqueio essa informação de chegar até mim também. Então, a gente precisa falar abertamente para que as mulheres, de fato, tenham acesso à informação de qualidade, informação baseada em evidência. E aí, quando eu estou falando nesse educar para desmistificar, eu não estou falando aqui de uma educação, não só de uma educação formal, mas eu estou falando de informação e de autoconhecimento, porque, de fato, a gente precisa empoderar essas mulheres para que elas tenham autonomia, para que elas sejam protagonistas dos próprios corpos. Então, a gente pensar nesse educar, mas não uma coisa que o professor Luciano trouxe, que para mim foi muito importante também na fala dele. A gente tem que pensar nesse educar, mas como cuidado sobre a atuação em cima desse corpo feminino, porque a ideia não é eu colocar o meu saber acima do seu, é a gente aprender a compartilhar saberes e a reconhecer direitos. Então, acho que isso também é muito importante da gente trazer para esse debate. E aí, quando eu estou falando de informação e de autoconhecimento, a gente está falando sobre tudo isso daqui, ó. A gente está falando sobre discutir abertamente, a gente está falando da importância de se discutir na escola, a gente está falando sobre ensinar a usar o absorvente, porque sim, não adianta só eu dar o absorvente na mão dessa menina. Tem gente que não sabe como usar o absorvente, ela não sabe como posicionar na calcinha, o que eu vou fazer com aquilo? Se a gente falar de absorvente interno, então, esquece, aí é outro universo. E não é muito longe. Eu tenho pessoas do meu convívio que nunca usaram um absorvente interno, embora tenham acesso ao material, porque não sabem usar. Ou porque acham que aquilo vai implicar em algum problema para a sua saúde. Então, a gente precisa fazer todas essas discussões. Acho que isso é extremamente importante quando a gente está falando de conhecimento. Então, é isso. As mulheres se conhecerem a informação sobre esses processos fisiológicos e naturais do nosso corpo, livre de tabus. Não, gente, a menstruação, ela não é suja. Então, livre de tabus, ela, de fato, vai garantir para a gente uma dignidade, é parte desse processo da dignidade menstrual. E aí, eu já estou finalizando. Eu falei que eu ia me controlar porque eu desato a falar, né? Desculpa. Peraí que eu já estou acabando, eu prometo. E aí eu não podia deixar de trazer um pouquinho de Paulo Freire para a gente, porque a gente não pode deixar de falar sobre educação popular. Então, a gente pensar no educação para a liberdade, né? Não tem como a gente falar sobre informação e autoconhecimento desses corpos femininos sem passar por educação popular, sem passar sobre uma educação de fato para a liberdade. Porque é isso. O nome do projeto é incrível, não é uma escolha, mas a gente tem que pensar nessa educação para a liberdade, para que essa não escolha não seja pesada, para que seja um processo leve e para que a gente entenda de fato esse processo leve como um processo natural, um processo fisiológico do nosso corpo. E aí tem uma coisa assim que é muito incrível quando a gente pensa em educação popular,
que a gente tem um fosso cultural gigantesco entre os serviços de saúde e o que de fato e as classes populares. E aí isso me indica a importância da gente pensar e olhar para esse outro, pensando numa linguagem que seja adequada, para que seja inteligível o que eu estou informando, e na importância que tem a gente olhar para esse contexto, né, que a pessoa vive. E aí eu trago de novo uma coisa que o professor Luciano já trouxe e que a gente não tem como deixar de falar, na responsabilidade social que a gente tem. E a gente, todos nós, enquanto profissionais de saúde, da área da educação também, a gente tem uma responsabilidade social muito grande, muito grande. Somos atores políticos, somos atores sociais muito importantes dentro dessa discussão. Dignidade menstrual ela é um direito e ela é uma luta, e todos nós precisamos abraçar essa luta. Lembrando que essa questão da informação ela é muito importante, porque esse fosso que a gente tem aí, cultural, que eu estava comentando, que eu estava mencionando, ele mostra para a gente que só recurso material, e aí eu vou reforçar que o recurso material ele é fundamental, tá, gente? Quando a gente fala da pobreza menstrual, recurso material ele é quase que mandatório, mas a gente tem que lembrar que não é só recurso material, que só o recurso material e o recurso humano, sem a informação, sem o acesso a uma informação inteligível, talvez a gente não tenha o sucesso todo que a gente gostaria. Então, chamo todos vocês para essa luta, porque é uma luta de todos nós, e acho que a gente, de fato, precisa abraçar. E aí eu adoro essa figurinha das mulheres navegando aí no nosso absorvente e com o megafone na mão, para lembrar que a gente precisa do recurso material, mas que a gente tem que pôr a boca no mundo também, para informar e para divulgar informação. É isso, gente. Obrigada. Muito bom, Fernanda. Muito bom. E, gente, o corpo da mulher é político, gente. Isso tem que ficar claro. Ele é uma dimensão individual, mas ele é político em duas dimensões. Primeiro, que a sociedade adora meter o bedelho, né? Político é isso, né? Viver com a polis, né? Você está com as pessoas, por meio desses tabus que a professora salientou. Mas também é político no sentido de que nós temos o dever de modificar essa realidade. Então, maravilhoso. Muito obrigado, professora Fernanda Fê, né? Eu já posso falar no diminutivo. Muito obrigado. Agora nós temos a nossa última parte, com uma incrível também apresentação, com a professora Maria Mônica. Então, eu a chamo nesse momento e nós a recebemos com todo carinho e respeito. Prof, você quer que eu faça o espelhamento do conteúdo? Daí eu queria também pedir para a professora Fernanda tirar a apresentação dela, por favor. Você quer que eu faça, prof? Eu já tirei. Não. Está compartilhando? Eu vou compartilhar, só vou esperar. Isso, a professora já tirou, então vou compartilhar para você. Fica melhor. Não tem problema. Prof, conforme a senhora for falando, é só pedir que eu vou modificando, tá bom? Muito então, obrigada. seja muito bem recebida. Brilhe, professora, é o seu momento. Obrigado. Olha, gente, a responsabilidade foi muito grande na minha mão, porque após as brilhantes palestras da Beatriz, do professor Luciano, da professora Fernanda, a gente tem muito pouca coisa para falar, porque vocês mostraram todo o conteúdo de uma forma sem nenhum comentário. Porém, eu vou falar aqui para vocês sobre a dimensão da pobreza menstrual, porque já foi falado o que é. Eu vou bater na tecla novamente, por favor, professor, pode passar para mim o slide. O que significa a pobreza menstrual? Pode passar para o próximo. Como a Beatriz já disse, a falta de todo o acesso a produtos e a condições mínimas para que essa mulher possa aceitar a sua menstruação e ter uma higiene adequada e poder passar por esse período de uma forma que ela não sofra, que não seja um sofrimento, que não seja um peso. Próximo.
Porém, nós temos 3 tipos de mulheres que elas são atingidas quando você fala de pobreza menstrual. Nós temos as mulheres em situação de rua, nós temos as mulheres que não têm dignidade menstrual em ambiente escolar e as que não têm condições mínimas para ter uma dignidade menstrual quando elas estão dentro da própria casa. Primeiro, nós vamos falar, então, das pacientes de situação de rua. Pode passar para o próximo. Pessoal, nós estamos falando de uma situação muito séria que, segundo o IPA, em fevereiro e março de 2020, nós tínhamos no Brasil 221 mil pessoas em situação de rua. Hoje, deve ter estourado, porque, afinal de contas, o desemprego e a piora da qualidade de vida, muito desencadeada também com relação à grande pandemia mundial que estamos passando, eu creio que esse número possa ter até dobrado. Pode passar para o próximo. E qual o cotidiano dessas pessoas? Quando a gente começa a falar de pessoas em situação de rua, nós temos que pensar no meio que ela vai sair, porque ela não está na rua, às vezes só porque ela não tem a residência para onde morar. Ela pode ter problemas mentais, ela pode estar fugindo de problemas que ela tem em casa, que podem estar pondo até ela em situação de risco de vida, e para ela se torna muito melhor estar na rua do que estar em casa, principalmente as mulheres. Você pode ter situações em que ela tem tantas dívidas que ela foi colocada para fora da sua residência. Então, você tem que analisar todo um contexto. Ela não está simplesmente na rua porque ela não tem o dinheiro suficiente, como o professor Luciano falou. Você não está na rua porque você escolheu. Você não está na rua porque você não é altamente sustentável, como disse a professora Fernanda. Nós temos várias situações que pode estar jogando essa pessoa na rua e a gente tem que analisar todo o contexto socioeconômico e que ela está vivendo no momento. Por favor. Próximo. Segundo esse trabalho levantado pelo IPA, eles fizeram um levantamento, tá, no Brasil, onde eles analisaram vários parâmetros dessas pessoas. Então, nós temos que, quando você tem alguns fatores a serem levantados, como o acesso à alimentação, nós temos que 79,6% conseguem fazer pelo menos uma refeição por dia, enquanto que 27,4% conseguem comprar o próprio alimento com o próprio dinheiro, ou seja, elas têm meios de subsistência. Quando você fala de um lugar para tomar banho, e isso, como as necessidades fisiológicas atendem muito o quadro das mulheres, nós temos que 32,6% realmente estão nas ruas, 31,4% conseguem dormir em albergues e abrigos, não se esqueçam, o albergue tem hora para entrar, tem hora para sair. Se a mulher está no período menstrual, ela não pode contar com banheiro durante o dia. Banheiros públicos, gente, nós temos míseros 14,2% de banheiros públicos que eles podem estar usando. 5,2% casas de parentes ou amigos, que são aquelas pessoas que ela tem lugar para morar, mas às vezes ela está numa situação de rua e ela vai e toma algumas atitudes com a ajuda de amigos ou parentes, mas que podem liberar para elas usarem o banheiro, mas às vezes não tem condição de fornecer um quarto, um lugar próprio para elas dormirem. Os locais onde elas dormem, 69% na rua, sendo que 46,5% preferem dormir na rua, ou seja, se nós fizermos uma conta, nós temos 23% só que preferem não dormir na rua. Então, o que levou essas pessoas que dormem na rua a optar por preferir dormir na rua do que dormir dentro de um teto? 8,3% alternam entre ruas e albergues, e 22%
ou é sempre em albergue, ou é sempre em outros tipos de instituições. Agora, quando nós falamos de necessidades fisiológicas, que como o tomar o banho é primordial para as nossas mulheres, 32,5 na rua, vocês acham que elas vão ter algum tipo de higiene? Vocês acham que elas vão ter aonde depositar o seu absorvente, aonde fazer a higienização adequada? E que nós vamos falar daqui a pouco o que isso daí pode interferir na vida dessa mulher? 25,2 albergues e abrigos. Lembra que a gente falou? O albergue e o abrigo, ele fica fechado durante o dia. E o resto do dia, como é que fica? 21,3 banheiros públicos. 9,4 estabelecimentos comerciais. Quando o estabelecimento libera? Porque as pessoas que estão em situação de rua, elas vivem uma situação onde elas estão privadas da sua liberdade de ir e vir. Vocês acham que quando um morador de rua entra dentro de um comércio, ele é tratado da mesma forma de quem não é? De jeito nenhum. Ela é tratada com discriminação? Sim. E ela pode ser a pessoa mais limpa do mundo. Muitos lugares não vão liberar esse banheiro para ela usar. Inclusive shopping, tá? Tem shoppings que eles ficam de olho e se a pessoa não tiver muito bem trajada, a segurança bate em cima. Próximo. Como nós falamos, primeiro nós falamos da situação social, agora vamos falar da parte econômica. Bom, 70,9% das pessoas que estão na rua, elas exercem alguma atividade remunerada. Gente, todas as atividades que dão subsistências são dignas, sim. Você não acha que porque ela tem um CLT ou que ela tenha um CNPJ, se ela não tiver isso, ela não é digna de falar que ela está trabalhando. É uma profissão, sim. 27,5% são catadores de lixo, 14,1% são flanelinhas, 6,3% construção civil, 4,2% limpeza e 3,1% carregador estivador. Esse último, mais frequente nas cidades portuárias, em Santos, você tem a grande maioria delas, tá? E assim, você acha, como já foi falado aqui pelo professor Luciano, que quando a pessoa está em situação de rua, ela está só ali porque ela é uma qualquer na vida? Não. Gente, só 15% perdem dinheiro como fonte principal de renda. 47,7% nunca tiveram um emprego formal. Vejam bem esse número. Gente, ela pode não ter um emprego formal, mas ela é uma profissional e ela está exercendo uma atividade remunerada, sim. E ela merece respeito, sim. 1,9% apenas trabalham com carteira assinada. E essa que tem 1,9% é que é considerado trabalhador e pelos outros, inclusive muitos de nós consideram que quem não faz parte desse 1,9% não tem uma profissão. Ora, a gente precisa começar a pensar nos nossos próprios preconceitos. Você quando vê, porque está tendo flanelinha que ele joga ácido no rosto da pessoa, são todos? Não, não são todos. Então, não é porque um faz uma coisa que os outros merecem a falta de respeito por parte da gente. E desses que estão na rua, 58,6% já afirmaram que tiveram alguma profissão. Hoje o número deve estar muito maior, porque esses dados são de 2020. Então, se 58% já tiveram alguma profissão, gente, nós estamos numa situação que você vai no supermercado, você gasta mais de meio salário mínimo para fazer uma despesa do mês. E o aluguel? E a água? E a subsistência? Imagina essas pessoas que já tiveram uma profissão ou que trabalham com carteira assinada, mas têm um baixo salário. Vocês acham que elas têm a mesma condição de vida que você, que tem um teto, que tem um bom salário e que pode estar preenchendo a sua despesa toda vez que tem vontade? Infelizmente, não é essa a realidade do Brasil. As profissões mais citadas pelos moradores de rua são 27% da construção civil,
Muitos vieram do Nordeste para a região Sudeste e Sul e não tiveram condição de se estabelecer em moradias, então eles trabalham e vivem na rua próxima à obra onde eles trabalham. 4.4, comércio e trabalho doméstico, e 4.1, mecânica. Próximo. Então, o que tem coisas que chamam muito a atenção? Nós falamos da parte social, da parte econômica, porém a violência, ela cai matando em cima. Nós temos que a minoria, 15 a 20% das mulheres estão em situação de rua, porém, 51% dos casos de violência contra moradores de rua no Brasil são em cima das mulheres. Então, elas sofrem estupro, elas sofrem assédio, elas sofrem violência psicológica e elas sofrem a violência menstrual, porque elas não têm um banheiro digno, elas não têm como fazer a higiene, e elas não têm como fazer a troca de um absorvente, ou seja, o mínimo de dignidade menstrual. Pode ir para o próximo. Porém, quando a gente fala da parte de dignidade menstrual, de liberdade menstrual, ela vai muito além das mulheres que estão em situação de rua. Próximo. Como já foi falado aqui, já repetidamente, 713 mil meninas não têm acesso a banheiro e chuveiro em seus domicílios. E mais para frente nós vamos ver que isso não tem o banheiro e não tem o chuveiro. Mas nós vamos ver que está muito além desse número, porque pelo levantamento da Unicef, que foi mostrado em maio de 2021, nós temos outras situações que vão além da ausência de banheiro e chuveiro, tá? Como a Beatriz falou, 4 milhões não têm um acesso mínimo de cuidados menstruais na escola. O que quer dizer isso? Não tem sabonete, não tem chuveiro, não tem absorvente e não tem papel higiênico. E não tem orientação, como disse a professora Fernanda. Se ela não tem orientação, o que vai acontecer? Ela vai trocar o absorvente, ela vai jogar dentro do vaso sanitário, dar descarga, e esse vaso sanitário vai entupir, vai perdendo mais banheiros que poderiam estar disponíveis para ela. Próximo. 900 mil meninas não têm acesso à água canalizada no Brasil. E 6,5 milhões não têm ligação à rede de esgoto. Ou seja, são coisas que para a gente que vive em São Paulo, são coisas que são inimagináveis. Mas imagina você estar num lugar e nós vamos ver que ainda o buraco é mais embaixo, porque você pode ter água canalizada, mas se essa água não está quentinha, gente, a gente que é mulher sabe o que é tomar banho de água gelada, principalmente quando está menstruada. Pode mudar. A Beatriz ela já tinha falado sobre os substitutos para conter o sangramento menstrual. E não é só no Brasil, no mundo inteiro, em várias regiões do mundo. Tem meninas que elas têm pano usado, sem higienização nenhuma. Coisas que eram utilizadas na época da minha mãe. Minha mãe tem 85 anos e era utilizado, mas você tinha aquele pano para trocar, mas ela fazia higienização na lavagem, passando e tudo. Mas vocês acham que para usar esses panos usados, essas meninas que os utilizam, tem alguma orientação da higiene mínima esperada para o uso desse pano? Roupa velha, jornal e até miolo de pão. E vocês sabem como que é usado o miolo de pão? O miolo de pão, ele é macegado, formado uma camada e forrado o fundilho da calcinha. Ou há alguns casos que as meninas fazem tampões com o miolo de pão e colocam dentro da vagina. Gente, o que vai mesmo no pão? Fermento. Fermento tem o quê? Fungo. Imaginem o meio de cultura. Meninas e mulheres
que elas não têm, no mínimo, de 3 a 6 trocas diárias de absorvente, que são o que nós, como ginecologistas, orientamos. O mínimo de 6 em 6 horas a troca desse absorvente. Então, com isso, que é uma coisa saudável, como disse a professora Fernanda, muito bem dito por ela, que a menstruação passa a virar um meio de cultura. Então, é muito triste a situação que a gente vê da gente não ter nem como orientar, porque informação é tudo, como disse a professora Fernanda, você tem que orientar essas meninas, e se elas não têm acesso, porque hoje em dia se fala muito, é só olhar no Google, mas é todo mundo que tem computador? É todo mundo que tem um celular, que tem um 3G no mínimo? Não. Pode passar para o próximo. Aí eu fui ver um levantamento realizado pela Unicef, onde foi analisado os maiores índices de desatendimento a meninas em idade escolar nas escolas, mínimo no Brasil. Os maiores índices são Acre, seguido de Maranhão, Roraima, Piauí e Mato Grosso do Sul. Aí vocês falam, mas nossa, é só no norte do país? Por quê? Aí fica o grande levantamento feito pela professora Fernanda, de que o que acontece é que você não tem informação suficiente, você não tem tudo chegando nessas populações. E isso é muito triste porque vai virando, como disse o professor Luciano, um círculo vicioso e que só vai piorando cada vez mais. Não sei se vocês lembram, porque nesses lugares eu atendo não só desses lugares, mas de vários lugares, inclusive São Paulo, ainda existe o tabu, que foi muito bem levantado, de que estou menstruada, estou suja, eu sou suja, que a menstruação é a sujeira. Doutora, eu posso... No meu consultório, até hoje eu escuto, doutora, eu estou suja, eu posso parar a menstruação porque a menstruação serve para limpar meu organismo, como disse a minha mãe, século XXI. Então, isso nós estamos falando de pacientes minhas num consultório de convênio. Agora, imagina aonde você não tem nenhum atendimento mínimo de tratar a menstruação dentro da escola. Então, aí acontece, que nem, não sei se vocês lembram daquele filme Carrie a Estranha, porque essa parte de orientação vai muito além disso. Você tem até a parte religiosa, onde a mãe da Carrie, peço muito que vocês assistam, quem não teve oportunidade, a mãe dela era uma religiosa devota, que nunca tinha falado de menstruação com a filha, e quando a filha menstruou na escola, ela achou que ela ia morrer e sofreu bullying presencial, não foi nem cyber, viu, professora Fernanda? Foi um bullying presencial dentro da própria escola, porque ela não sabia o que era menstruar. Próximo. E todas as escolas, foi feito um levantamento nas regiões do Brasil, como que as condições mínimas para o cuidado menstrual na escola. O ponto azul, sim. O ponto verde, não. Vocês veem que no norte, 50% a 50%. No Nordeste, nós temos 58% contra 42% de não. Centro-Oeste, já temos 40% contra 60%, e conforme vai chegando para o sul do país, você tem uma melhora dessas condições. Porém, mesmo tendo essas melhoras de condições, pessoal, nós estamos falando dos estados mais ricos da federação. Sudeste e Sul tem mais de 30% de escolas que não têm o mínimo para fornecer para suas alunas quando elas estão menstruadas. E é o que é o mínimo.
Porque cá entre nós, vamos falar o seguinte, nós temos uma situação de pobreza, se elas não têm uma situação mínima em casa, pelo menos a escola deveria estar fornecendo isso. Próximo. Isso, nós já falamos das mulheres em situação de rua e das meninas em idade escolar. E como que é menstruar em casa? Próximo. Gente, foi feita uma autoavaliação da pessoa de referência sobre a unidade de consumo. Olhem o número quanto a ruim e que não tem de fornecimento de água, de fornecimento de energia elétrica, de serviço de coleta de lixo e de esgoto. Nós temos uma grande quantidade. Olhem o número de esgoto que não tem nas meninas, 4.850.000. Lembra que eu falei ali atrás que o buraco era mais embaixo? O buraco mais embaixo está aqui. Não se tem dignidade para poder menstruar dentro de casa. E aí, quando elas vão procurar a escola, também não tem. Então, fica uma coisa inacreditavelmente que elas não têm dignidade mínima. E quando você vai falar disso, você tem que a média de gasto que as famílias de baixa renda oferecem quanto absorvente por mês é de R$ 28,44 por família. Ou seja, se essa família tem muita menina, vocês acham que elas vão fazer troca de 6 em 6 horas no mínimo? Não, tá? E quando você avalia, conforme o professor Luciano falou, população negra e população branca, a população negra tem 18% a menos de gasto com absorvente do que a população branca. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter vários problemas de saúde, pode passar no próximo, que são consequências disso. Elas vão ter maior recorrência de candidíase, de cistite, que são infecções urinárias, e muitas vezes evoluindo para infecções urinárias de repetição e que podem evoluir para uma infecção generalizada, porque ela pode ascender pela via urinária e chegar nos rins. E olha o que pode acontecer, pode matar essa menina. Ela pode ter alergia diversas, como a Beatriz falou, ela pode usar um jornal. Gente, jornal tem tinta. Imagina você usando tinta com o nosso fluxo menstrual, tudo em contato com a mucosa vaginal. Você cria muitas e muitas crises alérgicas. As desordens emocionais, porque o que acontece? Ela está de Chico, ela está de TPM, como disse a professora Fernanda. A mulher, ela é banalizada quando ela está no período menstrual. Não conversa com ela que ela está monstruada. Eu mesma já ouvi isso. Ela está monstruada, deixa ela quieta. Ou seja, você não tem respeito. E o que é o quadro mais grave, que graças a Deus são poucos os casos, mas nós temos uma porcentagem de 3% na população mundial de síndrome de choque tóxico. O que é isso? Lembra que eu falei que o fluxo menstrual vira um meio de cultura? Você pode ter infecção por uma bactéria que é chamada Staphylococcus, que tem 2 tipos que não vale a pena a gente falar. O que é o aureus e o piógenes, mas isso daí é uma coisa muito mais científica falando, que pode acender e fazer uma infecção generalizada e pode matar essa menina. Então, as consequências são sérias e elas devem ser pensadas não apenas por nós estamos fazendo uma pequena parte, mas a gente tem toda uma classe política que eu estou falando num ponto de vista que eu sou apolítica, eu não tenho partido, não tenho lado, não tenho nada, mas eu acho que a gente tem que começar a cobrar mais de quem é colocado lá em cima para ajudar a resolver. Próximo. Aí, nós temos como melhorar essa situação. Vou mostrar para vocês 2 formas, tá? Segundo esse relatório da WaterAid,
Agora a professora Fernanda vai se coçar um pouquinho porque eles tiveram um pouco de preconceito, tá, professora? Os sanitários públicos, eles são adaptados, devem ser adaptados às pessoas que menstruam, tendo o respeito aos seguintes aspectos, tá? Quando falo em segurança, isso daí, professora Fernanda, não sou eu que estou falando, foi eles que colocaram. Eles falam que é para colocar placas com entradas separadas para homens e mulheres, que o banheiro tem que ter tranca e que ele tem que garantir a privacidade de quem o utiliza, que o local deve ser seguro e deve ser muito bem iluminado, porque eles pensam que se não tiver esse mínimo de segurança, você está... Lembra que a gente falou? As mulheres que sofrem maior abuso na rua, tá? A higiene, ela deve contar dentro desse espaço com água, com sabão, com acesso a produtos absorventes, com papel higiênico, deve ter um gancho instalado na parede para que os pertences dela não entrem em contato com o chão que está contaminado, e que ela deve ter meios para lavar, quando você utiliza meios reutilizáveis, e para descartar os absorventes. Acessibilidade, tanto o cadeirante quanto qualquer outra pessoa tem que ter direito e acesso livre a esses espaços. A disponibilidade é que deve ter uma quantidade muito grande para que evitem filas e, com isso, uma demora no período. E você deve ter um plano de gestão, de limpeza e de manutenção para que ele seja sempre pronto para ser utilizado. Próximo. Aqui nós temos 3 opções, tá? Esse eu faço parte foi um projeto vencedor de uma estudante de design no sul do Brasil, onde ela ganhou esse projeto de fazer um absorvente com material orgânico e que seria muito mais barato e de baixo custo para que o governo pudesse fornecer. Nós temos os absorventes higiênicos de tecido próprios para tal, e esses outros, que são algumas técnicas que eles estavam orientando para você fazer, tipo um absorvente interno, utilizando o papel higiênico. Tudo isso que a gente falou aqui, eu espero que você que esteja aqui presente tenha a seguinte consciência: a gente quis mostrar o que é a pobreza, o que é a dignidade da menstruação, o que é a dignidade da pessoa, o que a gente, como comunidade, porque a gente não pode esperar muito lá de cima, deve fazer, porque o que a gente espera que a mulher, quando ela esteja menstruada, não é que ela seja tratada como uma monstruada, mas sim, por favor, Luciano, ela seja feliz e seja cada vez mais bonita. Obrigada. Professora Maria Mônica, muito obrigado. Acho que todos merecem uma salva de palmas, né? Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado para os alunos. De tal forma, meus amigos, que nós tivemos um corpo de pessoas para realizar essa parte do projeto que se esforçaram e se esmeraram muito, né? Não só de professores, mas também dos alunos da medicina, que se esforçaram muito, mas também não podemos esquecer da equipe que está por trás, né? Então fica aqui o agradecimento à professora Márcia por esse projeto tão bonito, que é a extensão do Centro Universitário São Camilo, mas não só eles, mas outros profissionais que também nos auxiliam, que é a minha amiga Giovana Félix, que está aqui nos auxiliando nesse trabalho, a Paulinha, que organiza toda a parte de live, parte administrativa, que me aguentou nesse período, e outros profissionais. De tal forma que eu acho que vale a pena a reflexão, gente, que vocês estão numa instituição excelente. Eu já lecionei em vários lugares, várias instituições, várias IES, e uma preocupação com uma atuação social, eu só vi aqui, para ser bem sincero, né?
Então, abracem essa causa. Nós teremos aí um período de arrecadação, vocês receberão as informações necessárias, né? Os locais para a entrega dos kits, bem como as horas complementares, serão no Campus Pompeia e Ipiranga, e quem vai fazer esse controle é a biblioteca, né? A gente já tem tudo organizadinho, de tal forma que eu agradeço. E se vocês puderem, gente, os vídeos que foram já compartilhados pela Medicina, pelo CA, recompartilhem, gente, continuem com essa onda de informações e tudo mais. Esse debate de hoje ele está sendo gravado, né? Provavelmente ele vai subir para o YouTube em um momento posterior. Então, peguem esse vídeo em si, também compartilhem, né, com pessoas, situações, e vamos que vamos. A gente tem muita coisa para fazer, tá? Mas essa é uma primeira parte. Eu lhes convido também para um segundo debate, no qual nós poderemos conversar com as 3 ONGs, que serão as ONGs beneficiadas. E, gente, é muito gostoso conversar com eles. Vocês percebem que eles têm, além de conhecimento técnico, intelectual, a experiência do fazer, entendeu? No dia a dia. O Instituto Ela trabalha com mulheres em situação de vulnerabilidade para o país inteiro. Então, a gente está falando de uma instituição bem grande. Já a ONG da Rua lida com a mulher na situação que a professora Maria Mônica salientou, a mulher vulnerabilidade na situação de rua, né? E a ONG Estrela do Amanhã cuida de meninas em abrigos, né? Então, é aquela criança, aquela adolescente que precisa desse apoio. Então, vai ser maravilhoso, de tal forma que eu agradeço a todos. Só aproveitando, professora Fernanda, Beatriz, professora Mundo, vocês têm algum apontamento final a fazer? Sinta-se à vontade. Tem algum apontamento, Beatriz? Começa, professora Mônica. Fale, professora. E agradecer muito pelo evento maravilhoso. E a gente tem que conscientizar as mulheres que menstruar é muito além do ficar de chico. A dignidade é o que faz a gente feliz, é o que faz a gente ser mulher. Obrigada. Professora Fernanda? Só agradeço, gente. Obrigada, foi incrível. De novo, obrigada pela oportunidade mesmo. Foi muito bom ouvi-los todos e foi muito bom dividir essa tarde com vocês. Beatriz, minha amiga? Também gostaria de agradecer. Foi uma honra estar presente nesse evento, compartilhando conhecimento e aprendendo muito com profissionais tão incríveis e aqui com os nossos colegas também. Muito obrigada, gente. Gente, eu agradeço a todos, então, e eu faço o fechamento falando para o papel de nós homens. Acho que só tem de homens aqui, eu e o Marcelo Gabriel, e o professor Ferrara que saiu. Gente, uma sociedade que necessita do enfrentamento da violência contra a mulher, só termos 3 homens dentro de um debate, demonstra que a gente tem um desafio gigantesco. Mas nós homens temos que passar por um processo de reeducação, né? De reeducação, isso começa no lar, e a gente transfere isso para as instituições, para os nossos comportamentos. Eu mesmo passei por um processo de mudança. Graças a Deus, eu pude estudar numa instituição pública como a Unicamp. Ali eu tive a oportunidade de ter uma realidade de diversidade. Aí eu aprendi o que é diversidade na prática. E hoje eu sou um cara super tranquilo. Aprendia também que a gente tem que lutar contra o machismo tóxico, que os homens não são obrigados a se pautar por modelos sociais, entendeu? Como as mulheres também passam, o homem sofre muito. O problema é que a gente fica preso nesse ideal e sofre. O homem não pode chorar, o homem não pode ter momentos nos quais ele não está bem sexualmente. Homens têm que fazer, desculpa o termo, papel de ator pornô, porque ele aprende isso no meio social. Por outro lado, também, eu pretendo ter filha um dia. Eu quero, né? Se Deus permitir. Eu já entendo a realidade dessa forma. Eu ajo diferente com a minha companheira quando ela está em período menstrual. Eu sei o que é isso, para mim está tudo bem, né? Então, eu estou dando um ponto de vista de um homem que vive aí no dia a dia, tá bom? Muito obrigado a todos, que vocês tenham um ótimo final de semana e não esqueçam, participem da nossa arrecadação, tá bom? Muito obrigado, gente. Boa tarde a todos. Hoje é sábado, gente. Vamos descansar, vamos assistir Netflix, vamos comer pizza, que tá tudo bem. Tchau, gente.